Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento, nós vamos estudar a expressão "Vou preparar-vos lugar", de São João 14. Logo mais iniciamos com uma oração. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, por mais uma chance de estarmos aqui falando a Tua mensagem. Nos perdoe, purifique, fortaleça. Auxilia cada um nas nossas necessidades, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. O Evangelho de João, capítulo 14, diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, primeiro ponto aqui. Ele fala: na casa de meu Pai há muitas moradas. Bom, então aqui nós temos duas possibilidades. A primeira, que seria, sim, mais evidente talvez, de que se ele já havia afirmado que há muitas moradas, então preparar lugar não seria necessariamente preparar as moradas em si, construir moradas, né? Mas preparar o ambiente para que nós possamos estar lá. Então, isso teria a ver, por exemplo, com a nossa a questão da intercessão de Cristo em nosso favor, né? Só que ele disse: vou preparar-vos lugar. Ele fala que vai preparar o lugar. Então o foco é o lugar. Então, como preparar o lugar? Então ele precisa tornar o local, por exemplo, o céu é inapropriado para o ser humano, por exemplo, né? O local em que ele estaria se referindo, por exemplo, à Cidade Santa, né? Então, o importante é que ele fala: na casa de meu Pai há muitas moradas. Porque ele fala: se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Mas ele fala: vou preparar-vos lugar. Então o lugar, preparar lugar, de início não precisaria ter necessariamente a questão de morada. Ou seja, a morada já existiria. Ou, quando ele fala: na casa de meu Pai há muitas moradas e vou preparar-vos lugar, ele quer dizer: olha, já há muitas moradas lá, né? E não é difícil preparar mais moradas para que vocês também vão para lá. Então nós temos essas duas possibilidades, né? A possibilidade quando ele fala: na casa de meu Pai há muitas moradas, o que dá mais a entender é que não seria necessariamente o preparar lugar, não seria necessariamente morada, mas outras ações. Nós entendemos, por exemplo, a questão do sacerdócio de Jesus. Nós entendemos a questão de preparar no sentido que estar de acordo para que nós possamos ir para lá. Não é? Existe uma série de coisas que podem estar envolvidas. Bom, vamos aqui para o Bible Hub. A palavra lugar aqui é topon, não é? São 46 ocorrências, nós vamos ver apenas algumas, não é? Então nós vamos, por exemplo, começar em Mateus capítulo 14. Nos diz o seguinte: 14:13. Tendo ouvido Jesus, retirou-se dali no barco para o deserto, lugar a sós. Buscou um lugar a sós, um local em que ele pudesse ficar. E ouvindo as multidões, seguiram a ele a pé desde as cidades. Bom, 26:52. Nos diz o seguinte: então diz ele a Jesus. Diz a ele Jesus, ou seja, então Jesus disse a ele: retorna a espada para o lugar dela, pois todos que lançam mão da espada, pela espada
perecerão. Então veja, em o local aqui não se referia a uma moradia, não é? O local onde Jesus, por exemplo, lá em Mateus, não se referia a uma moradia, não é? Veja que 14:13 ele fala o quê, não é? Ao saber que havia acontecido, saiu num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Então, o lugar aqui tem a ver com local, o local para onde foi. Aí ele fala, lance a espada para o lugar dela, para o local em que a espada deve ficar, quando ela não é desembainhada, né? Onde ela tem que ficar embainhada, né? Então vejam, topam aqui no sentido de local, não necessariamente de morada. Mateus 27:33. E tendo chegado ao lugar chamado Gólgota, e aqui novamente é usado o termo topon, ou topon, que é o lugar de caveira, não é? Deram a ele de beber vinho. 28:6. Nos diz o seguinte: não está aqui, foi ressuscitado, como disse, vinde, vede o lugar, topam novamente, onde jazia. Agora nós vamos diretamente para João, que é onde, né, que é o local aqui que nós estamos lendo. Então vamos lá. João 10:40. Então vamos ver aqui o termo lugar, né? João 10:40. E partiu outra vez para além do Jordão, para o lugar, Topon, onde estava João, batizando, e permaneceu ali. Veja que aqui nós não estamos falando em morada, mas em local onde ele estava, não é? João 11:48. Se deixarmos a ele assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirarão de nós tanto o lugar, Topon, quanto a nação. Então veja, aí envolve tudo, né? Todo o local ali onde estavam todo o povo, o templo, etc., né? Nos tirarão lugar. Então ele fala, eles vão nos tirar a autoridade, vão tirar aqui tudo que nós conseguimos, né? Então veja, então lugar aqui se refere a um local, independente de ter ali uma morada ou não. Se refere a um local grande, como um local com moradas, com templos, etc., né? João 11:48. Eu já li, né? João 10:40, que eu não li, né? Partiu outra vez para além do Jordão, para o lugar... isso eu já li, perdão. 14:2. Nós já lemos 14:2 e 3. E João 18:2. E com João nós encerramos. E aqui então... Todos esses, como você pode ver aqui, são locais onde a mesma palavra ocorre, tá? Topon, tá? O topon. Então vamos lá. João 18:2, que nós estamos agora, ok? Diz o seguinte: conhecia também Judas, o que traía a ele o lugar, conhecia o local, né? Topon. Porque muitas vezes reuniu-se Jesus ali com os discípulos dele. Então veja, não necessariamente uma morada, mas um local onde eles se reuniam, não é? Tanto pode ser um local com moradia ou sem moradia. João 19:13 e depois o verso 17 também. Portanto, Pilatos, ouvindo essas palavras, conduziu para fora Jesus e sentou-se no tribunal em lugar chamado Pavimento de Pedra. Então veja, em hebraico, Gabatá, que é o Topon também. E sentou-se no lugar chamado Pavimento de Pedra, ou Gabatá. Era a preparação da Páscoa. Então veja, e 19:17, tomaram, pois, Jesus, e carregando ele próprio a cruz, saiu para o lugar chamado lugar de caveira, que é Topon também, não é?
craniotopon, não é? Então veja que nós temos aqui lugar, tanto se referindo a morada, local em que haja morada, local em que não haja morada. Então, o que nos dá a entender aqui em João, voltando aqui, é que quando ele fala que vai preparar lugar, ele vai preparar o lugar como um todo, para que nós pudéssemos estar lá, o local como um todo. E isso poderia, sim, incluir as moradas. E aí nós poderíamos dizer, por exemplo, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, então, ou seja, para que vocês creiam que eu vou preparar lugar, lá já existem muitas moradas. Então, não é de se admirar que eu vá lá e prepare mais, por exemplo, ou que, olha, já há muitas moradas e vocês podem, então já há locais em que vocês podem ir, onde vocês podem estar, por exemplo. Então, veja, as duas opções seriam plenamente válidas, não é? Não há por que se desconsiderar, não é? Geralmente quando Jesus faz esse tipo de fala, na casa de meu pai há muitas moradas e outras falas, é no sentido de garantir que algo já existe para nós, não é? Mas nada impede, veja que quando nós falamos da questão do lugar, e ele fala, vou preparar lugar para vocês. Então esse lugar tanto poderia incluir mais moradas, como poderia incluir o quê? O local como um todo, né? Um preparo que está muitas vezes até além da nossa compreensão. Então veja, não se descarta aqui que, apesar dele ter dito na casa de meu pai há muitas moradas, que ele fosse inclusive construir outras, mas ele fala de preparar lugar. Aqui o foco, a ênfase, não é necessariamente nas moradas. Quando ele fala há muitas moradas, ele está dando garantia de que vai haver moradas para a gente também. E só quando ele fala, vou preparar lugar, então está além de moradas, né? Há muitos aposentos, né? Na nova versão internacional. João 14, né? Vemos aqui, por exemplo, que quando ele, voltando aqui, né? Olha, na casa de meu pai há muitas mansões, então ele usa o termo monai, muitas mansões. E aqui quando ele fala, vou preparar-vos lugar, ele usa o termo topon. Ou seja, a intenção dele, obviamente, não era enfatizar as moradas, senão ele falaria, vou preparar-vos outras moradas, né? Outras mansões. Né? Então, a intenção aqui é falar do lugar como um todo, que poderia tranquilamente incluir o quê? Novas mansões, novas moradas, né? Aí, só para nós finalizarmos, então, nós vamos aqui para um trecho de Desejado de Todas as Nações, de Ellen White. Muito grande. Bom, tem que ser desse tamanho. Ele diz o seguinte, ela cita aqui João 14 de 1 a 4, e aí ele, por amor de vós vim ao mundo, estou trabalhando em vosso benefício, quando me for continuarei a trabalhar fervorosamente por vós. Então veja, essa afirmação aqui, ela está de acordo com o que nós lemos do significado do preparar lugar, ou seja, é algo muito mais do que preparar moradas, não é? Então, continuarei ainda a trabalhar fervorosamente por vós. Vim ao mundo para revelar-me a vós, para que pudesseis crer. Vou para o Pai para cooperar com Ele em vosso favor. Veja que o termo topon, lugar, ele tem muitos significados. Então, preparar lugar é muito mais amplo, muito mais do que preparar apenas moradas, né? Poderia incluir moradas, mas é muito mais do que muito além das moradas, né? O objetivo da partida de Jesus era contrário àquilo que temiam os discípulos. Não significava uma separação definitiva. Ia preparar-lhes lugar para que pudessem voltar e recebê-lo junto de si. Enquanto eles estavam construindo mansões, eles deviam formar caráter à semelhança divina. Ainda os discípulos perplexos, Tomé, sempre turbado por dúvidas, e ela vai comentando aqui sobre o restante da fala ali, mas nós podemos ver o quê? Que ela enfatiza a questão também de construindo mansões, e que nós estivéssemos moldando o nosso caráter à semelhança divina, ou seja, confirmando, ou seja, a fala do livro, ela está de acordo com o significado do termo topon na Bíblia. Quando a gente vê o termo topon na Bíblia, nós entendemos o porquê dela ter
usado essa expressão. Olha, ele vai lá, ele vai trabalhar com o Pai a nosso favor, ele vai agir por nós ali, ou seja, por quê? Porque o termo topo, quando ele fala de lugar, ele usa a expressão monai, e quando ele fala de lugar, ele usa a expressão topon, ou seja, e nós vimos que topon envolve uma série de coisas, pode ser um local com moradia, sem moradia, todo um local que envolve casas, templos, etc. Então veja, ele fala que vai preparar todo o ambiente lá para nós, ou seja, ele tem um trabalho longo a fazer para que nós pudéssemos, ele fala de um trabalho longo a ser feito para que nós possamos estar lá. Então, espero que tenha sido útil essa explicação sobre o termo. Aqui, veja que nós estamos desenvolvendo o estudo, verificando as palavras-chave, verificando o uso dela em outros textos, verificando o significado e aí coloquei aqui a questão de Ellen White justamente para mostrar que a fala dela aqui no Desejar de Todas as Nações, porque ela usa essa fala, justamente por causa do termo topon que está ali. Quando nós vemos o contexto em que essa palavra aparece, ela fala de um preparo muito amplo, né, que vai além do preparar as moradas, até porque ele fala, em termos de moradas já existem muitas moradas, mas eu preciso preparar o lugar. Existe muito mais que se fazer, além do preparo de moradas. Espero que tenha sido útil. Convido para uma oração final. Obrigado, Pai, pela chance que tivemos de aprender a Tua mensagem. Livra-nos de todos os males, nos purifique, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Até o próximo estudo.